Boa noite. Boa noite. Ah, que beleza! De noite, depois de uma chuva torrencial, todo mundo animado. Maravilha! Oh, mais animado ainda, obrigado. Tadinho, percebeu só agora, né? Então, ainda bem, antes tarde do que nunca, ainda bem. Vamos lá. Muito bem. E boa noite aos meus amigos internautas também aí na TV Cresce. Enfim, pena que eles não vão poder responder, né? Ok, maravilha. Então sejam muito bem-vindos à nossa palestra Empreender e Ter Sucesso. Ah, que beleza. Obrigado, Renzo. Obrigado, maravilha. Ah, tem o pessoal na outra sala também? Tá o link lá na outra sala também? Tem? Ah, então boa noite ao pessoal da outra sala que preferiu ficar com o coffee break, né? Ok, ok, maravilha. Então, como foi dito, meu nome é Anderson Bontorin e a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito de ações de empreender, né? Enfim, conceitos, técnicas, ideias, na verdade, com relação a como melhor empreender, né? E ter sucesso. Mas como foi falado, meu nome é Anderson Bontorin e tem um detalhe aqui importante que eu peço atenção de ti, com relação ao meu nome. Porque vai que você deseja depois me mandar um e-mail, enfim, entrar em contato, então você vai ter que prestar atenção nessa peculiaridade do meu nome, porque senão, no meu e-mail, como está o meu nome, pode ser que eu não receba o e-mail, né? Se não digitar corretamente. Porque o meu nome, diferente da maioria dos outros Andersons que você possa ter conhecido por aí, o meu Anderson, dá para ler aí atrás? Consegue ler aí atrás? Sim? Maravilha. O meu Anderson termina com M. E eu continuo minha pesquisa. Alguém aqui conhece já conheceu um Anderson com M? Não. Hoje, obrigado. Sempre tem alguém que vai prazer. É isso mesmo, percebe, boa percepção. Acabou de me conhecer, né? Maravilha. Muito bem. Acabou com metade da minha piada. Mas tudo bem. Não, sem problema. Sem problema. Agora começa aquelas fotos aqui. Meu Deus, quantas! Eu tenho um medo desgraçado desse pessoal do DAV que fica tirando foto aí, divisão de áudio e vídeo, porque teve uma vez, eu estava numa palestra, eu não lembro em que cidade que era, mas eles vão lembrar. E aí, vocês vão ver, eu fico me mexendo, eu não paro quieto, enfim. E aí, num determinado momento... Não, você vai baixar essa câmera agora, você não vai tirar essa foto. Espera aí. Aí... Essa você pode tirar, né? Isso. Aí, danado. E eu lembro que eu estava falando, eu estava me mexendo, e, enfim, coçou minha nuca. Baixa essa câmera. Não, sério mesmo, baixa essa câmera. Olha, Isso. Então, e aí coçou minha nuca, eu cocei a nuca. Eu estava parado com a perna direita, o microfone na mão esquerda, coçou a nuca, eu cocei a nuca, eles tiraram a foto. Mas provavelmente nessa hora eu estava falando uma palavra com a letra U, porque a foto só é assim. E os danados publicaram lá, saiu lá no site, né? Anderson Bontorin profere palestra pelo crédito. Terrível, então eu fico meio robozinho. Mas vamos lá. Para explicar, porque eu gosto de explicar tudo nessa vida tem uma explicação. Mas para explicar até o porquê que meu nome termina com M, eu já vou te dar a primeira grande dica para que você tenha ampliado o seu potencial de empreendedorismo, para que você consiga, empreendendo, ter mais sucesso. A primeira grande dica para que você amplie, então, o seu sucesso se você quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Ou seja, não fique com os diz que disse, do tipo, o que você entendeu a respeito do que o cliente pediu? Bom, se você não entendeu o que o cliente pediu, não pergunte para o seu colega do lado, pergunte para o cliente. O cliente é a fonte dessa informação, ele é a origem da informação. Ninguém melhor do que o cliente na face desse planeta para te dizer o que ele quis dizer com aquilo que ele falou. Faz sentido isso? Sim, ótimo, obrigado. Já começou, se faz sentido, né? Já tem gente aí que já está contando, né? Maravilha. Ok. Bom, digo isso para você para dizer que eu fui direto à fonte para, afinal de contas, saber por que meu nome termina com M, né? E fui perguntar, obviamente, para os autores dessa balbúrdia, né? Enfim, papai e mamãe, claro. Exatamente. E mamãe, com toda a sua intelectualidade feminina, ela falou, meu filho, é muito simples, porque as pessoas vão olhar para você e vão saber por que é Anderson com M. Bom, muito bem, fiquei com essa mesma cara, né? Eu falei, mamãe, não entendi. E mamãe completou, ela falou, meu filho é Anderson com M de maravilhoso, magnífico... foi péssima essa, né? Ok, tá bom, ok... Terrível, né? Depois dessa apresentação esdrúxula, completamente despropositada, vamos direto ao que interessa, né? Enfim, empreender e ter sucesso. Vamos lá. Agora vai dar para ler bacana.
Maravilha, então vamos lá. Se estamos falando de empreender, se estamos falando de ter sucesso, estamos falando de ter uma realização, né? Ou seja, não fazer, mas realizar. Realizar é diferente de fazer. Fazer é fazer, provocar um movimento. Realizar é tornar algo real. Por isso que se diz o prazer da realização, de ter tornado algo real, porque tem a ver com criar, tem a ver com produzir. Não se diz o prazer da feitura, né? É o prazer da realização, de ter sido útil. E toda realização, querendo ou não, é uma transformação, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Transformamos situações, transformamos pessoas, transformamos empresas e transformamos a nós mesmos, né? Enfim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, é necessário uma transformação. Muito bem, mas quais são os elementos necessários para que haja uma transformação autodeterminada na sua vida, em qualquer um dos aspectos? Seja no aspecto profissional, pessoal, social, familiar, afetivo, sexual, religioso, cultural, não importa. Mas se você quer uma transformação, uma realização, quer ter sucesso em algum aspecto da sua vida, você precisa satisfazer alguns critérios. E o primeiro desses critérios é, obviamente, que você faça algo diferente. Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, você, obviamente, vai continuar tendo os mesmos resultados. Isso já está batido, todo mundo fala, né? Até até psiquiatra está utilizando isso para definição de nível de insanidade de uma pessoa. Se a pessoa quiser resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, ela é classificada pelo psiquiatra como insano, né? Enfim, então a gente tem que fazer alguma coisa diferente, tá? Então haja, experimente, experiencie. Sem ação não há resultado. Então não acredite em absolutamente nada do que eu vou dizer aqui hoje. Né? Porque acreditar não basta, né? Eu não quero que você acredite, eu não quero que você acredite no que eu vou falar. O que eu espero é que você experimente. O que eu quero é que você experiencie, que você coloque em prática essas coisas na sua vida e veja como isso funciona para você. Pode ser que tudo que a gente vai ver aqui vai funcionar para você. Pode ser que só uma ou outra coisa, mas ainda assim experimente. Porque quando você experimentar, este conhecimento vai passar a ser seu. Aí ninguém mais tira ele de você. E você vai ter o poder da escolha. Faz sentido isso? Sim? Ótimo, maravilha. Mas para que você faça alguma coisa de forma condizente e que isso realmente dê um resultado produtivo, você não pode sair fazendo qualquer coisa, né? Enfim, baseado apenas num desejo. Você precisa, obviamente, saber o que fazer. Você precisa saber como, ter o conhecimento, né? Desenvolver pelo menos a teoria da coisa, o conhecimento, a sapiência daquilo, para que você possa colocar em ação. Senão, a gente está fadado, né? Arriscado a fracassar. E quando fracassamos, nos frustramos. Quando nos frustramos, começamos a achar que não podemos. E quando acharmos que não podemos, obviamente poderemos menos. E fracassaremos mais. E nos frustraremos mais. E aí está descrito o ciclo de ruína de uma pessoa. Então, nós precisamos sair desse ciclo, né? Então, antes de se meter a fazer alguma coisa, você tem que saber como, buscar informações, fale com quem já faz o que você tá querendo fazer, fale com quem já tem o que você quer ter, leia livros, faça cursos, vá em palestra, paga gratuita, baixa vídeo do YouTube, sei lá. Mas busca uma informação antes de se meter a fazer alguma coisa. Tá clara a ideia? Sim? Mudou, já não é só faz sentido. Maravilha. Agora, obviamente que para fazer alguma coisa e para saber fazer essa alguma coisa é fundamental. O alicerce básico disso, o fundamento, a base é que você queira. Porque se você não quiser, então obviamente nada vai acontecer. Né? Você tem que querer essa transformação, você tem que querer essa realização. Né? Se você não quiser, nada vai acontecer. Eu gosto de ilustrar isso com aquela frase do Henry Ford. Henry Ford, tem muita gente por aí que diz que foi o cara que inventou o carro. Pelo amor de Deus, Henry Ford não inventou o carro. Henry Ford foi uma das pessoas que utilizou pela primeira vez a linha de montagem em um aspecto industrial e fundou a Ford, né? A Ford Motors, que existe até hoje. Mas ele tem frases célebres. Uma dessas frases é: se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Então, Henry Ford disse isso. Se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Porque se você acha que pode, então existe aí uma possibilidade. Não necessariamente existe o fato, mas uma possibilidade. Essa foto saiu ótima, né? Sim, né? Maravilha. Existe uma possibilidade. Mas se você acha que não pode, então nem sequer a possibilidade existe, porque de fato, se você acha que não pode, é porque você nada quer. Faz sentido isso? Ótimo, ótimo, maravilha. Então deseje, goste ou não goste, mas decida, queira aquilo. Tá? Enfim, então parabéns por ter tomado a decisão de estar aqui hoje.
Porque algo você quer, né? Algo você veio buscar, né? Nem que seja o lanchinho, mas algo você veio buscar, né? Não é? Pelo amor. Vamos lá, então. O resultado disso é transformação autodeterminada e implantada na tua vida. Isso é base para tudo, né? Vamos lá. Mas aí vem a retruca, né? a réplica, né? As pessoas me retrucam dizendo, mas como, Anderson? Como a gente consegue fazer isso se temos tantos problemas para resolver? Maravilha, então vamos entender. Afinal de contas, o que é um problema? E problema, segundo a definição técnica, segundo um dicionário, problema é ou uma dúvida, ou uma incerteza, ou uma dificuldade. Então vamos entender isso. Problema é dúvida, ou incerteza, ou dificuldade, ou a somatória de tudo isso, né? O que é uma dúvida? É o querer mal definido. É quando você não decidiu exatamente o que você quer. Estou em dúvida entre isso e aquilo. Nada mais do que aquele elemento básico que a gente falou, o querer mal definido. O que é uma incerteza? É quando você não tem um bom saber como. Você não sabe, então estou incerto, né? Eu não sei se é ou se não é, enfim. Quando você não tem o saber como bem definido, então você tem uma incerteza. E o que é a dificuldade, se não o fazer mal conduzido? Quando você não consegue fazer, né? Ou seja, os 3 elementos para que haja uma transformação na sua vida, ou a ausência de um desses 3 elementos é base para a geração de problema. Tá clara a ideia? Ótimo. Oi? To be or not to be, isso, ser ou não ser, né? Ai meu Deus, que dúvida cruel, né? Shakespeariana, mas vamos lá. Ou seja, trocando em miúdos, é sempre uma dicotomia, ou seja, é sempre uma contradição de forças de mesma grandeza, tá? Contraposição de forças de mesma grandeza gera um problema. Se a gente for resumir, quais são essas forças? Eu quero versus eu não posso. Tá? Eu quero tal coisa e eu não posso, ou eu acho que eu não posso. Tá? Enfim, quando essas duas forças se contrapõem, o que a gente tem é um problema, ou seja, estresse. Ai, que legal, né? Que palavra deliciosa, né? Virou moda, tudo é estresse aqui. Mas vamos lá, então. Ou seja, é a grande contraposição das forças ser causa versus ser efeito, né? Ter entregue o seu poder, né? Ser efeito da situação. Ou seja, quando uma situação lhe impede de fazer algo e você fica à mercê dessa situação e não a resolve, então você entregou o seu poder para ela. Tá clara a ideia? Sim? Ótimo, maravilha, né? Muito bem. Como resolver isso? Então vamos lá. Qual é a solução? Bom, a solução é simples, é resolver. Porque uma vez que você resolve, não tem mais problema, né? Aí, simples, né? Aí você me pergunta, tá, Anderson, mas, pô, como? Né? Aí é que vem, como? Esse é o ponto. Então, eu vou te dar uma dica. Quando você se perceber em um conflito, quando você se perceber com uma dúvida, com uma incerteza, com uma dificuldade, quando estiver prestes a se estressar, quando tiver algum problema, não importa qual é a magnitude dele, se ele é um problema pequenininho ou se é um grande problema, você para. Pare fisicamente mesmo. Porque eu vejo as pessoas ainda, meu Deus, olha só, eu estou pensando, enfim. Isto não resolve, só perde tempo e rumina mais o problema. E pessoas no computador, então, é um barato, né? A pessoa está no computador, não solta o mouse, né? E fica clicando para lá e para cá, né? Olha, não funciona, olha, não funciona. Chama o técnico e fica batendo na frente do teclado ali. Enfim, vai travar o computador, vai prejudicar mais ainda, né? Ou seja, tem a possibilidade de um problema, para fisicamente, solta a mão e decide. Para mesmo e decide. Quer ou não quer resolver o problema? A primeira decisão é, quer ou não quer resolver esse problema? Tá? Aí a pessoa me pergunta, mas Anderson, aqui eu não sei como, não foi isso que eu perguntei. A pergunta é, quer ou não quer resolver o problema? Porque tem uma série de problemas que você pode decidir não querer resolver. A chuva sempre cai de cima para baixo, nunca vai ser de baixo para cima. Pronto, isso eu não quero resolver. Acabou, se adapta a isso, né? Enfim, e tem uma série de coisas que você vai poder se adaptar, né? Mas tem uma série de coisas que você pode decidir querer resolver para ampliar seu empreendedorismo, para ampliar seu alcance de sucesso. Eu quero resolver isso. O grande barato, a parte mais interessante é que quando você para fisicamente e realmente decide, né? Do fundo do coração, ficou piegas isso, né? Mas decide realmente, né, da profundeza das suas entranhas que você quer resolver a coisa, uma coisa interessante acontece. É ampliada a sua percepção com relação à situação. Por que acontece isso? Existem milhões de explicações, mas enfim, a sua percepção se amplia e você consegue então melhor enxergar a situação. E muitas vezes, e ouso dizer que muitas vezes, vai acontecer de você inclusive perceber que você já sabe como resolver.
Só não tinha percebido, só não tinha notado como resolver isso, porque você estava imerso num turbilhão de dúvidas e incertezas, andando de um lado para o outro, batendo cabeça. Então para e decide, quero resolver. E aí a ampliação da percepção acontece. Mas pode acontecer, obviamente, em muitos outros casos, que você não faz a menor ideia de como resolver. Bom, se você não faz a menor ideia de como resolver, então você vai buscar quem sabe. Você vai buscar quem sabe para essa pessoa te instruir, e isso significa aprender. Ela pode estar fisicamente na sua frente, ou não, pode ser através de um livro, de uma palestra, ou de algum outro elemento em que um terceiro possa lhe instruir. Você pode buscar uma pessoa que sabe resolver para que juntos consigam resolver isso. Isso se chama colaboração. Ou você pode buscar uma pessoa que saiba resolver para que você passe o problema para ela resolver. Isso se chama delegar, ou mesmo contratar. Enfim, se você não sabe instalar um chuveiro, você pode ligar para um eletricista ou um marido de aluguel, né? Enfim, você pode chamar um homem que saiba fazer isso. Né? Oi? O Pereirão, Márcio, chama o Pereirão, né? Esse aí, Pereirão, mais conhecido como Tonhão Pé de Mesa, né? Esse não. Esse não, né? Vai lá. Mas você pode chamar alguém e contratar esse alguém para resolver o seu problema. O que acontece é que agora você já descobriu como se faz. Você agora sabe como resolver, independente de que forma tenha achado. Então, o que acontece é que agora você entende. Você entendeu a situação. E agora sim, somente agora sim, é que você vai se meter a fazer alguma coisa. Agora sim você vai mandar a pessoa fazer. Agora sim você vai fazer, se você que entendeu. E se você seguir esta sequência, que pode demorar 1 minuto, ou que pode demorar 1 mês, dependendo da situação, né? Enfim, você realmente vai ter nas suas mãos a compreensão da situação ou o poder. E isso vai te gerar satisfação. Este é o ciclo, não essa satisfação que você imaginou, mas enfim, né? Ok, mas também, né? Porque se não souber como, meu amigo, né? Enfim, não vai dar certo. Enfim, isto é o ciclo ou a rotina de ter controle. E para que você possa empreender alguma coisa e efetivamente ter sucesso em qualquer aspecto da sua vida, seja fazer um churrasco para os amigos, seja montar uma empresa, seja vender um imóvel, seja fazer uma captação, seja construir um prédio, não importa o que você deseja fazer, você tem que primeiro querer, né? Você tem que saber como e depois fazer. Tá clara a ideia? Sim? Ótimo. Isso é ter controle. Tá? Bom, o baiano percebeu isso com os erros da vida. Que baiano, você me pergunta, né? Enfim, então eu vou tomar a liberdade de ilustrar uma série de conceitos que eu vou passar agora para você, a partir da vida deste sujeito conhecido como baiano, né? O baiano é esse da foto. Ele é um empresário, hoje em dia ele tem 4 empresas, tá? 3 na região de Guarulhos e 1 no Rio de Janeiro, em 2 segmentos de mercado diferentes. Não é corretor, não é imobiliária, mas ele tem uma história de vida muito interessante. Esse cara, o Gerson, enfim, conhecido como baiano, ele é, como está na tela, analfabeto. Mas ele tem 4 empresas e ele anda de Mercedes. O detalhe é que ele não é nem motorista nem cobrador. A Mercedes é dele. Né? E a história de vida dele me enriqueceu com uma série de ilustrações dos conceitos básicos de empreendedorismo que eu achei extremamente interessante trazer isso e passar para vocês. Né? Enfim, é uma história real de uma pessoa sem nenhum estudo, completamente analfabeto. Tudo bem, hoje ele se alfabetizou, tá? Hoje ele sabe ler. Escrever já é um pouquinho mais difícil, mas hoje ele lê com uma certa dificuldade, vagaroso, escreve dificultando quase nada, faz uma outra anotação com um certo garrancho. Faz uns 3, talvez 4 anos que ele se alfabetizou, mas ele já tinha as empresas. Tive o prazer de conhecê-lo. Enfim, ele tinha um sonho. Tá? Se ele, analfabeto, conseguiu, cara, você também consegue. O Lula conseguiu, né? O Tiririca também, né? A gente tem vários exemplos, né? Samuel Klein é vereador, Batoré é vereador. Quem é Batoré? Batoré é vereador. Olha que bacana, né? Mas a gente tem também outros exemplos de empreendedorismo fantásticos. Samuel Klein, o Abravanel, que faz a personagem Silvio Santos na TV, né? Enfim, aí vai. Mas eu quis trazer um mais próximo da realidade que a gente encontra, às vezes, nas calçadas da rua, e a gente, às vezes, passa por cima. E ele dormiu em calçadas de rua também.
Vicente Mateus, e aí vai, tem um monte de gente, né? Enfim, talvez alguns até estejam aqui na sala, já passaram por dificuldades. Então vamos lá, se ele conseguiu, você consegue. Então tem aqui... Essa também é com máquina, mas é aquela bem tradicional, Vamos lá. a de costura. Gerson Santana, conhecido como Baiano, começou consertando máquinas. Ele investiu apenas R$190 e de lá para cá o faturamento dele aumentou quase 1000%. As máquinas de costura funcionam a todo vapor. Mas antes da orquestra de agulhas e linhas, o concerto. Tudo acontece em Guarulhos, na Grande São Paulo. Quem olha uma loja assim, bonita, bem estruturada, com opções de mercadorias, além de 24 funcionários, nem imagina o que o dono enfrentou para chegar até aqui. Sorridente, ele se apresenta. Gerson Santana Silva, conhecido como Baiano. Mas nem sempre foi assim, um caminho difícil, cheio de altos e baixos. O empresário nasceu em São Paulo. Sem condições de criar os filhos, a mãe entregou cada criança a um parente, no interior do Nordeste. Retalhos da família que só foram costurados anos depois. Aos 19 anos, Baiano voltou para São Paulo, com a mãe e as duas irmãs. E as dificuldades continuaram. Dormiram na rua e passaram fome. Mas por meio de um amigo lá da Bahia, a família conseguiu uma casa emprestada para morar aqui em Guarulhos. Foi quando tudo começou a mudar. A grande ideia surgiu numa velha máquina de costura da mãe, que estava quebrada. Aí eu fiquei a noite toda e consegui fazer aquela máquina. Eu nunca pedi para todos os santos do mundo. Eu fui tudo que tinha de santo, eu pedia naquela noite. E funcionou de manhã cedo. Daí, resolveu investir todo o dinheiro que tinha, R$190. Saía à noite, em porta, até 1h da manhã, batendo de porta em porta, perguntando quem tinha máquina para arrumar. Santos foi o primeiro cliente. Um dia bateu na minha porta, o Baiano, dizendo que era mecânico de máquina e se eu tinha alguma máquina para consertar. Ele olhou, a máquina realmente estava com problema e ele arrumou. E não é que a máquina realmente ficou boa, ficou pronta. E a partir daí eu passei a ser cliente dele. Olha aí a máquina, 20 anos depois, ela ainda funciona. Aprender. Este era o objetivo de Baiano. Analfabeto, decidiu se profissionalizar e virou empresário. Palavra que ele nem pensava existir. Comecei a fazer alguns cursos, entendeu? E aí como é que eu ia fazer curso sem saber ler e sem saber escrever? O cara, quando eu cheguei lá, o Emerson me deu uma caneta para poder escrever o cabeçalho lá das perguntas. Meu amigo falou, eu tenho que me dar um tapa na minha cara, porque daquele dia eu aprendi que eu teria que tomar vergonha e voltar a estudar. Foi aí que o negócio decolou. Hoje são 3 lojas como esta, um verdadeiro showroom da costura. Aqui você encontra de tudo, por exemplo, esta máquina não sai por menos de R$1.200. Mas o carro-chefe do negócio, 60%, vem da oficina. Dos reparos, o preço varia de R$60 a R$120. O faturamento da empresa chega a 200 mil por mês. Prova disso é o movimento que não para. Olha aí mais uma máquina quebrada chegando. Já consertou várias máquinas lá dos meus vizinhos. E a minha vizinha que indicou, eu também já conheço eles há anos. Eu passo aqui, eu via eles. História com capítulos de sofrimento e vitória. Inspiração que foi parar nas páginas de um livro. Quando eu conheci ele estava dirigindo uma Mercedes, né? Então, o cara é analfabeto, dirigindo uma Mercedes e não era nem motorista nem cobrador, a Mercedes era dele. Eu falei, não, essa pessoa deve ter um conteúdo, deve ter alguma coisa interessante dentro dessa simplicidade que tem que ser passado para as outras pessoas. O segredo de todo esse sucesso, a resposta é simples. É só ter vontade, garra e persistência, entendeu? E fazer com amor. Fazer tudo que fazer com amor, carinho, que tudo dá certo. Muito bem, né? Então, como vocês puderam ver, esse é um trecho daquele programa Grande Ideia, que passa no SBT, justamente no horário logo depois daquele Pequenas Empresas e Grandes Negócios da Globo, né? Enfim. E ele, então, foi matéria de um episódio, enfim, e a gente acabou escrevendo esse livro dele, né? Enfim, mas depois eu falo mais disso. Eu quero pegar alguns trechos
da história da vida desse cara para ilustrar conceitos reais mesmo, práticos de empreendedorismo. Então vamos lá, né? Todo mundo fala, é o baiano, mas é muito engraçado, ele não é baiano, como foi visto, ele nasceu em São Paulo. O que aconteceu? O pai dele deu 3 tiros na mãe, quando ele tinha 1 ano de idade, né? A mãe foi parar no hospital e o pai no Carandiru. Né? E aí, por isso, então, é que ele foi para o sertão da Bahia, né? Para ser cuidado lá. Bom, lá no sertão da Bahia, ele tinha uma infância, obviamente, enfim, muito difícil, né? Como ele gosta de falar, é uma infância doida e doída, né? Por quê? Porque ele tinha que chiqueirar gado, né? Aquele pouco gado que tinha ali, e chiqueirar, sabe? Botar no pasto, trazer, tal, tudo, tirar, enfim. E todo dia, segundo conta ele, todo dia ele apanhava, né? Todo dia. Por que ele apanhava? Porque tinha que manter a disciplina. Então, se ele não apanhasse, ele tinha que apanhar 2 vezes no dia seguinte. Porque tinha que manter a disciplina. Era o jeito que o tio dele entendia que era para cuidar. A gente está falando de um moleque de 3, 4 anos de idade, né, fazendo isso. O que aconteceu, né, é que num determinado momento, ele pediu, então, para a tia escrever uma carta para a mãe, que a mãe já tinha saído do hospital e tudo mais, estava em São Paulo, para escrever uma carta para a mãe ir buscar ele, né? Enfim, e ele pede para escrever nessa carta que ele sofria, né? Porque, enfim, ele apanhava, e aí vai. Muito bem. E aí, então, a mãe falou que iria buscar. Bom, quando a mãe foi para o sertão da Bahia para buscar, o tio começou a tratar bem ele, né? Passou uma semana, pão de ló, tratando bem pra caramba, né? Enfim, a mãe chegou lá, viu eles bem tratados, achou que tudo era exagero de criança, era mentira, e foi embora sem eles. Bom, passado essa semana, quando a mãe foi embora, o que você imagina que o baiano, tadinho de 4 anos de idade, sofreu? Pau dobrado, exatamente, né? Apanhou em triplo, né? Por ter, entre aspas, mentido para a mãe. E não era mentira, né? Enfim, aí ele apanhou pra caramba muito mais. Ele conta isso até hoje em dia com risadas, né? Enfim, um cara bem humorado. Mas a questão é, o que a gente aprende com isso? Porque quem conhece o baiano vê que ele é uma pessoa extremamente bem-humorada, que trata bem funcionário, amigo e tudo mais, né? O que a gente aprende com isso? Primeiro, pelo amor de Deus, não reproduza um comportamento do outro se esse comportamento é errado. Se o outro te fere, você não fere o outro. Pior, se um te fere, você não prejudica um terceiro. Não reproduz um comportamento errado. E vamos derivar mais ainda? Você tem um amigo que se diz empresário, mas que ele faliu 2 empresas e ele está te dando dicas a respeito de como você empresariar a sua. E você segue a dica dele. Ele não é o típico exemplo. Ele acabou de falir 2 empresas e ainda não chegou onde você quer chegar, né? Então não é o comportamento dele que você vai seguir. Estou dando um exemplo qualquer. Né? Oi? Ele quer ajudar a falir a terceira. quer ajudar a falir a terceira. Beleza, que é a tua, né? Ok, belo amigo, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso é, reproduz apenas comportamentos que te conduzem aos seus objetivos, não os que não te conduzem. Né? Independente de ser por trauma, por birra, por qualquer coisa. Tá? Vamos lá. E pelo amor de Deus, se você tiver que acusar alguém, tenha provas. Senão a pessoa te bate dobrado. Né? Tenha provas se for acusar. Tá? Isto, inclusive, é tão hoje em dia importante que você, se acusar um funcionário seu sem provas, por mais que você tenha acusado ele de uma forma até relativamente educada, mas chamando ele de alguma coisa que pode ser comprovado, mas que você não consegue comprovar porque não tem provas, ele te processa por assédio moral e é causa ganha. Tá clara a ideia? Ótimo. E qualquer outra, a gente vai derivando em qualquer tipo de empreendimento ou empreendedorismo que você possa ter. Você pode ser um funcionário e empreender no seu cargo. Você pode ser um autônomo, corretor na maioria das vezes e pode empreender no seu cargo. E ele falou uma coisa muito interessante. Né? Que tem que ele ficava até que horas para pegar a máquina de costura de porta em porta até 1 da manhã. E tem corretor, eu vejo por aí na rua, tem corretor que bate 6 horas da tarde e fala, já trabalhei demais. Mas ele ainda não tem o dinheiro no banco para a conta que ele tem que pagar daqui 15 dias. Mas já trabalhei demais, eu mereço um descanso. Você só merece um descanso quando você alcançar o teu objetivo. Não importa qual seja ele. Você tem que se louvar do seu objetivo. Né? Faz sentido isso ou é exagerado demais?
Faz sentido? Ótimo. Vamos lá. Em Salvador. Ele chegou em Salvador, ele decidiu vender sorvete. Estamos falando de por quê? Na terceira vez que ele pediu para a mãe buscar ele, aí a mãe foi, buscou ele e foram para Salvador porque não tinha dinheiro para ir para outro lugar. Em Salvador, então, ele já estava com seus 8 anos de idade, ele resolveu vender sorvete. Maravilha, pegou aquele isopor, foi para a praia vender sorvete. Aí veio um cara e falou, beleza, quero comprar seus sorvetes. Quantos sorvetes você tem aí na caixa? 12. Beleza, me dá todos. Todos os amigos tomaram sorvete, ele ficou feliz da vida porque era metade do dia e ele tinha vendido o estoque inteiro. O que o cara faz? Pega a caixa de sorvete e quebra na cabeça desse moleque. Né? Tomou todo o sorvete, acabou com o estoque dele, pegou a caixa de sorvete e quebrou na cabeça do baiano, do Gerson. 8 anos de idade. Muito bem. Perdeu tudo, perdeu a caixa, perdeu tudo. Começou então a vender sorvete meio de pega um e oferece, pega outro e oferece, até que o cara da sorveteria ficou com pena dele e emprestou uma caixa de sorvete, com o lucro do sorvete, conseguiu então comprar essa caixa de sorvete. Beleza, vamos vender sorvete de novo. Foi para a praia para vender sorvete, né? Voltou a vender sorvete. Olha a persistência. O que aconteceu? Pessoal na praia joga bola, né? Isso, veio a bola na direção dele, lá se foi caixa de sorvete com sorvete, tudo de novo, perdeu tudo de novo. Né? Só que dessa vez esses colegas lá da praia, enfim, ficaram com pena, porque é um moleque de 8 anos de idade que perdeu tudo, que ficou chorando, então eles compraram uma caixa de sorvete nova para ele. Mas aí ele começou a pensar, né? Na caixa de sorvete, a bola quebrada, a caixa de sorvete na cabeça dele, e ele decidiu então montar uma banquinha no meio da rua e vender meia, porque meia na cabeça não machuca. Né? Então ele mudou um pouco o ramo de atividade, porque persistência é interessantíssimo. Mas, meu amigo, se você persiste numa coisa que realmente não está dando certo, e você persiste, não está dando certo, e você persiste, e só está tomando na cabeça, então talvez seja interessante você pegar alguma coisa similar, que lhe conduza aos seus objetivos, que lhe dê relativamente o mesmo prazer, mas que encaixe melhor com a situação que você está vivendo. Faz sentido isso? Sim? Ótimo, maravilha. Bom, persistir é importante, mas o mais importante de tudo é ter vontade. Persistir fazendo uma coisa que você não gosta, você só vai ter estresse. Você tem que ter vontade, aquela vontade siderúrgica inquebrantável, aquele gosto, aquele desejo, aquela querência forte o suficiente que te motiva a fazer as coisas até 1 da manhã, não importa o horário. Vontade, não persistência. Vontade é mais forte. Faz sentido isso? Ótimo. Tá? Bom, aí ele pensou, preciso de uma profissão. Estava lá, já estava com seus 13, 14 anos de idade, aí ele foi trabalhar numa empresa, enfim, lá em Salvador mesmo. Mas como ele era menor de idade, não pode empregar, isso é ilegal, então o que ele fazia? Né? Sim, antes disso, a mãe dele estava costurando. A máquina de costura da mãe quebrou. Ele estava lá com seus 14 anos de idade, por aí. A máquina de costura da mãe, não a máquina da mãe de costura. A máquina de costura da mãe quebrou e foi quando ele falou aquilo no vídeo, que ele varou à noite, né, tentando consertar. Mas tem uma coisa que ele não falou no vídeo que é muito interessante. Eles foram até a loja e o cara falou que dava para consertar, mas que custaria tanto. A mãe não tinha dinheiro, ele, obviamente, muito menos. E voltaram com a máquina quebrada. E ele falou, eu fiquei naquela loja olhando o cara consertar as máquinas. E eu entendi alguma coisa da máquina. Quando eu cheguei em casa, eu tentei fazer aquela alguma coisa na máquina da minha mãe. E aí ele tentou, e de manhã a máquina funcionou. E ele fala, se o cara da loja conseguia, por que eu não vou conseguir? Está clara a ideia? Sim? Ótimo. Se alguém já chegou lá, por que você não vai chegar? Né? Enfim. Aí sim ele arrumou um emprego. Né? Então, era um trabalho, mas não era um trabalho de verdade, não era carteira assinada, não era nada. Enfim, aí ele recebia o dinheiro para pegar o ônibus, né, o transporte, e recebia comida. E, obviamente, depois do serviço, continuava consertando máquinas. Né? Enfim, aí ele conseguia melhorar um pouquinho de vida. Melhorou tanto que comprou uma moto. Segundo ele conta, mais ele empurrava a moto do que a moto empurrava ele. Mas, ainda assim, por que ele comprou a moto, sendo que a moto também não funcionava tão bem? Porque quando ela funcionava, conseguia levar ele para os lugares. Quando
ela não funcionava, ainda assim era mais fácil de carregar as máquinas de costura do que na mão. Então, o que ele pensou com 14 anos de idade? Em comprar um recurso não para o seu conforto, mas sim para o seu aumento de produção. Primeiro você aumenta o teu nível de produtividade, você investe no teu empreendimento para que os frutos do teu empreendimento se perdurem e os lucros dele é que te deem o conforto. Então eu vejo as pessoas trabalhando e com o dinheiro do suor compram conforto e o conforto se transforma em despesa. Não, com o dinheiro do seu suor você constrói empreendimentos, você investe, você amplia a tua condição de fazer mais dinheiro. E com este dinheiro de lucro é que você consegue o conforto. Porque aí o capital continua lá existindo. Faz sentido isso? Sim? Ótimo. Isso é investir, né? Vamos sair dessa corrida atrás do rabo, tá? Fica à vontade, meu amigo. Enfim, aí o que aconteceu? Ele estava se sentindo bem, mas veio o famoso Plano Collor. Todo mundo aqui já conhece essa história, né? O famoso Plano Collor, o que aconteceu? Acabou com tudo, né? Eles perderam, obviamente, tudo de novo, né? Enfim, o que a gente aprende com isso? Provisionar. Provisionar. O que é provisionar? É guardar um pouco para qualquer imprevisto. Mas, pelo amor de Deus, não guarde esse pouco sempre do mesmo jeito. E pior, nem no mesmo lugar. Né? Muita gente tinha guardado este um pouco sempre, né? Mas guardou tudo do mesmo jeito, tudo em dinheiro. Veio o Plano Collor, pegou todo o dinheiro. O que a pessoa tinha, além de dinheiro em espécie? Nada. Né? Não tinha outros bens que pudesse transformar em dinheiro ou que pudesse lhe trazer sobrevivência ou conforto. Então, você tem que provisionar em formas diferentes e em lugares diferentes. Porque se um lugar degringola, você ainda tem outro. Se uma forma de provisionamento, né, rompe, você ainda tem outra. Você tem que guardar isso. Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo. Então você quer investir dinheiro? Então você põe dinheiro, sei lá, em um investimento X, vai pôr dinheiro em investimento Y, vai pôr dinheiro em investimento Z. E aí pronto, agora eu já provisionei em lugares diferentes. Ótimo, mas tudo do mesmo jeito, é tudo dinheiro. Então coloque em outras formas também, um terreninho aqui, uma casinha ali, enfim. É 1000 vezes melhor você fazer isso do que comprar uma única grande casa, né, e querer viver de aluguel dela, porque aí teu inquilino sai e aí você está na roça. É 1000 vezes melhor você ter 3 casas diferentes até. Um apartamento, um kitnet, uma casinha. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Sim ou não? Sim? Ótimo, ótimo. Diversificar, é isso. Aí, enfim, aí eu falei, pô, Baiano, mas aí você entrou em crise de novo? Ele falou, não, fomos forçados a acordar. Olha que interessante, né? Você pode achar que você está em crise, ou você pode achar que a situação, né, está assim, porque você não conseguiu enxergar outras possibilidades. E agora a situação chegou ao tal ponto que você está sendo forçado a abrir os olhos para outras possibilidades. Tá clara a ideia? Sim? Ótimo. Enfim. Oi? Oportunidade. Eu estava gripado quando escrevi. Oportunidade. Falta. A oportunidade. Ok. Aí, então, o que acontece? Eles pegaram um ônibus para vir para São Paulo, porque em Salvador já não dava para fazer mais nada, né? Por situações dele, então vamos lá, uma grande oportunidade. Tinha dinheiro para 3 passagens. A mãe, 2 passagens. A mãe, a irmã dele e o baiano sobrou. 2 passagens. Pois é, vamos a pé. Bom, ele fez um jeitinho. Eles perguntaram, então, uma coisa que não é muito legal, enfim, então um pouco de se dizer, mas foi um fato. Eles conversaram com o motorista então se comoveu com a situação e lá veio o baiano no bagageiro, junto com as malas. No meio do caminho, o motorista ficou mais, né, comovido com a situação, parou no meio da estrada e fez o baiano deitar no corredor, né, entre as poltronas. Mas ele foi um bom pedaço, né, no meio das malas. Muito bem, chegaram em São Paulo, finalmente. Vamos para onde? Não tinha para onde ir. Eles vieram na cara e na coragem. Então, eles dormiram 2 dias, se não me engano, 2 dias na rodoviária do Tietê, e depois mais 2 dias na Praça da Sé. Aí eles perceberam que dormir na Praça da Sé não era muito seguro, voltaram para a rodoviária. E aí, depois desses 3 ou 4 dias, 5 dias, alguma coisa assim, dormindo na rua, no relento, debaixo de jornal e desse jeito mesmo. Sabe aquelas pessoas que a gente passa por cima e fica até às vezes irritado que elas estão sentadas na calçada com as pernas esticadas? Pois é, ele era um desses.
né? Enfim, que a gente pula a pessoa, né? Ele era um desses, né? Até que eles conseguiram contato, como foi falado no vídeo, com uma pessoa que morava em Guarulhos, né? E lá eles foram, né? Enfim, de um jeito ou de outro, chegaram lá em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, ou Pimenta, ou sei lá como é o nome desse bairro, mas lá em Guarulhos. Dos Pimentas. E lá eu comi o S de novo. Comi o S, eu estava com fome quando escrevi a apresentação, né? Maravilha. Enfim, lá no bairro dos Pimentas. E aí onde eles foram morar? No telhado da casa deste colega, que já tinha paredes e um teto, um telhado. Mas não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada disso. Era paredes e um teto. Eles começaram, então, a morar neste mais ou menos telhado, que depois se transformou numa casa porque foram melhorando, né? Enfim, vai aumentando o barraco e tudo mais. Mas era literalmente um telhado onde eles dormiam, tá? Não tinha porta, não tinha janela, mas tinha teto. Já era melhor, né? Muito bem, o que a gente aprende com isso? A pergunta é, o que você está disposto ou disposta a fazer, né, para melhorar? As pessoas falam, eu queria tanto melhorar. E a pergunta é, o que você está disposto ou disposta a fazer para melhorar? Queria tanto que minha vida melhorasse. O que você está disposto ou disposta a fazer para melhorar? Até que ponto você chega? O cara dormiu em bagageiro, o cara dormiu em Praça da Sé. Mas ele não tinha para onde ir. Sim, de fato, quando a gente está no fundo do poço, a gente não tem mais para onde ir. Quando a gente tem algum conforto, a gente não quer mais trabalhar. O que você está disposto a fazer? Está clara a ideia? Ótimo. Uns ajudam, outros atrapalham. Muito bem, lá ele começou a trabalhar já em Guarulhos, né? Já era, enfim, mais velho, né? Já estava lá com seus 18 anos, alguma coisa assim, mais ou menos. Ele começou a trabalhar como ajudante de sapateiro, né? Enfim, e o detalhe, ele pegava ônibus pela cor. Analfabeto, lembra? Ele não lê. Olha, a gente fala, pega o ônibus, né? Simples. Como pega o ônibus se ele não consegue ler o letreiro? Vê pelos números. Que número? O cara não sabe ler, né? Ele pegava o ônibus pela cor. Ele conta vários casos de pegar um ônibus que tinha a mesma cor, mas o letreiro era outro, e parar do outro lado da cidade, ter que andar a pé até o outro lugar, porque não tinha dinheiro para voltar de ônibus, né? É um barato. Ele falando, você tem que ver. A gente racha de rir. O primeiro apelido dele, então, quando ele era... ele ainda não era chamado de baiano. O primeiro apelido dele foi Berinjela. Por que Berinjela? E o que isso tem a ver? Olha só que interessante. Ele tinha uma marmita, né? E ele levava a marmita para o trabalho, obviamente, porque não tinha dinheiro para comprar comida. E na marmita, né, estavam morando a mãe, a irmã e ele. E na marmita, a mãe cozinhava berinjela. Por que berinjela? Porque berinjela é barato. Porque berinjela quase se joga fora na feira. Então, o que eles conseguiam na feira? O lixo. Sabe quando a feira termina e fica aqueles restos no chão? É aquilo que ele pegava. E normalmente, estas berinjelas estão inteiras. E às vezes os feirantes sobram muito berinjela, e berinjela é barata. Então eles conseguiam berinjela, então ele comia berinjela refogada com o quê? Com berinjela. Às vezes, e aí comia berinjela frita, berinjela cozida, berinjela assada. Todo jeito que dava para fazer, berinjela. Às vezes, conta ele, que eles conseguiam pegar carcaça de frango, né? Quando limpa o frango para jogar fora, né? Aquela coisa que a gente joga fora, eles conseguiam pegar a carcaça de frango para cozinhar junto com a berinjela, para pelo menos dar um gosto naquele negócio, né? Então o apelido dele era Berinjela, porque para todo lado ele andava e comia berinjela. Conta ele que, inclusive, saía 15 minutos antes do resto do pessoal para atravessar a rua e comer fora do refeitório, mas na calçada do outro lado, porque conta ele que os colegas de trabalho já não aguentavam mais, né, o cheiro daquela porcaria daquele berinjela cozida, né? E ele, para não incomodar os colegas, ia comer do outro lado, né, para que todo mundo, então, pudesse... Né? Muito inteligente esse cara. Enfim, para que então todo mundo pudesse trabalhar em paz e não, para não encher o saco dele. Sim, mas a pessoa só enche o saco se está incomodada. Se está incomodada, tem conflito. Se tem conflito, não tem colaboração. Se não tem colaboração, ninguém cresce. Então ele tinha o poder de evitar esses conflitos, então ele tinha decidido evitar isso. Muito bem. Aí ele conseguiu comprar um radinho. Lembra antigamente que tinha aqueles radinhos toca-fita, né? Isso não existe mais, né? Nem disquete existe mais. Toca-fita. Ele comprou um radinho toca-fita e conta ele que todo bom baiano que chega em São Paulo quer ter um radinho na orelha. Então ele comprou um radinho com um toca-fita. E ele estava nesse ônibus que ele pega pela cor e sentou um cara do lado dele e falou, eu tenho um rádio igual ao teu, mas eu não gostei, não. Eu comprei, mas não gostei, mas é aquele que tem duas fitas, né?
2 fios, uma grava, né? A outra toca, olha que legal. E eu não gostei não, quer trocar comigo? E o baiano falou, quero. Então a gente faz o seguinte, ó, eu fico com o teu radinho, depois eu te dou o meu radinho e aí a gente acerta a diferença. E o baiano falou, maravilha, olha que legal, que povo amistoso. Ele passou o radinho dele pro cara no ônibus e combinaram então que o baiano iria esperar o cara no ponto final do ônibus. No ponto final o cara foi embora com o radinho do baiano e ele está esperando até hoje. Lá se foi o primeiro sonho da vida dele, né? O radinho. Oi? Não dava outra, né? A gente sabe disso, né? Mas ele, coitado, analfabeto, inocente, enfim. Aí ele falou, vou montar a minha loja, né? Porque ele estava trabalhando nessa empresa e ele falou, não, vou montar a minha loja. Ele tinha sempre esse sonho de empreender alguma coisa. Vou montar a minha loja. Enfim, e aí ele queria sair para a empresa, mas é muito engraçado ouvir ele falar, porque o que acontece? Ele chegou pro líder dele, o encarregado, e falou, eu quero sair. O patrão deixa eu sair, o patrão me manda embora. Mas quando ele diz me manda embora, significa para ele, sim, você pode sair, ok. Sabe aquela coisa meio escravista, né? Eu posso sair, sim, você pode. Então, ok, era isso que ele estava perguntando. O patrão me manda embora? E o encarregado falou, eu não sei não, você vai ter que falar com o patrão. E aí ele foi falar com o patrão, patrão, você me manda embora, deixa eu sair? E o patrão falou, não, eu não mando ninguém embora, se você quiser sair, você sai. Aí ele fala, mas eu quero saber se eu posso sair, você me manda, né? Você me diz que eu saio, né? Para eu sair. E o patrão fala, não, eu não mando ninguém embora, se você quiser sair, você sai. Olha a dificuldade do cara analfabeto, né? Enfim, era só falar, olha, eu estou saindo, né? Enfim, mas ele pediu permissão para sair. Bom, conclusão. O interessante dessa história é que o patrão se comoveu com essa inocência também, né? E aí ele pegou mais um pouquinho de dinheiro, não os direitos que ele tinha, mas um pouquinho de dinheiro, colocou dentro do envelope, lacrou o envelope, deu na mão do baiano, que até então se chamava Berinjela, né? Deu na mão do Berinjela e falou, você vai embora, você não me volta mais aqui, eu não te conheço e você só abre esse envelope quando chegar em casa. Porque esse patrão até falou para ele ir no sindicato, mas ele falou, mas eu não quero, que sindicato, o que é isso? Eu só quero ir embora. Então o patrão colocou um dinheirinho no envelope, deu para ele, lacrou, falou, sobe quando chegar em casa. Quando chegou em casa, ele abriu o envelope, tinha um dinheirinho ali, migalha, mas tinha um dinheirinho. O que representaria hoje os 100 e poucos reais que foi falado, né? Trocando para a moeda atual, os 100 e poucos reais que foi falado no vídeo. E ele então pulava de alegria, que ele falou, estou feliz da vida, ganhei dinheiro, né? Enfim. E aí ele enfim, montou a lojinha dele. Era um quadradinho de 4 metros por 4 metros, onde ele dormia, ele cozinhava, lavava, passava roupa, ele, a mãe, a irmã, e ele tinha a loja ali, de portas abertas, para consertar as máquinas de costura, 4x4, né? Enfim, e com aquele dinheirinho, aquela migalha, ele conseguiu comprar algumas prateleiras. E ele chamava aquelas prateleiras de minha loja. Né? Enfim, mas aquilo, na verdade, foi uma concessão. Ele tinha 3 ou 4 meses de habitação nesse espaço, que estava apenas no concreto. Se ele reformasse, depois desses 3 ou 4 meses, não me recordo direito, ele teria então que começar a pagar aluguel. Ele falou, uma grande oportunidade, mas eu não sei rebocar, então eu vou chamar quem sabe, mas quem sabe vai querer alguma coisa em troca. Como ele não tinha muita coisa, então parte dessa migalha de dinheiro que ele tinha comprado da prateleira, ele comprou 1 litro de cachaça, ele comprou uma cabeça de porco, fez um pirão de cabeça de porco, que é cabeça de porco, água e o que ele entende bem, farinha, né? E cachaça, e chamou a galera do bairro. Vamos lá beber o porco, né? E quando eles chegaram, ajudaram então a rebocar, né? A lojinha, né? Enfim. Agora, o que a gente aprende com isso? Várias coisas aqui, né? Olha lá, o rádio e tal. Então, olha só, com a história do rádio, o que a gente aprende aqui? Cuidado, tem até um ditado que nos ilustra isso. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Cuidado com a diferença entre oportunidade e tentação. Cuidado com os convites de empreender um monte de coisa. Cuidado com as histórias. Busca informação, identifica mesmo. Quer negociar? Negocia. Tem uma empresa vindo
até você para fazer um relacionamento com essa empresa é um CNPJ, pô, entra na Jusesp, vê o CNPJ, vê lá como que está a empresa, sei lá, mas busca informações, né? Não vai na onda, né? Enfim, a gente achou tão ridícula a história do rádio, mas tão ridículo quanto ela é o que um monte de pessoas tentando empreender passam por contos de vigário, né? Uns mais bem elaborados que outros, né? Enfim, então toma cuidado com a esmola demais. Muitos querem seu bem, outros querem seu mal. Entenda isso de uma vez por todas. Nem todo mundo é ruim. Nem todo mundo é bom. Para de se frustrar com alguém que quer o teu mal. Ele quer o teu mal, ponto. E aí? É o desejo dele. Você não precisa aceitar isso, né? Você não precisa responder ao desejo dele, né? Enfim, mas vai ter gente querendo o teu mal, vai ter gente invejando você, vai ter gente, se prepara para isso. Bem-vindo ao planeta Terra, né? A realidade é dura. Faz sentido isso, não? Sim? Ótimo. Tem muita gente que freia o próprio sucesso na tentativa de frear a inveja. Você vai ter inveja de qualquer jeito. Tem gente que invejava ele com uma salinha de 4x4. Ah, ele tem uma sala pintada, olha. Né? O outro morava no concreto. Enfim, vamos lá. Motivar. O que é motivar? Motivar é conseguir colaboração a partir de entregar alguma coisa que o outro quer, não o que você quer. As pessoas querem motivar os outros entregando para o outro o que ele acha que é interessante para o outro. Não, eu acho que ele vai gostar disso. Então eu vou motivá-lo, vou dar isso para ele. E o cara fala, o que eu faço com isso? É como, por exemplo, essas inúmeras agendas que a gente ganha em final de ano de algumas empresas. Alguém aqui já ganhou mais do que 2 ou 3 agendas no final de um ano? Ótimo, maravilha. Uma agenda seria interessante. E tem gente que nem uma agenda quer, porque usa uma agenda eletrônica, celular, computador ou qualquer coisa nesse sentido. Enfim, agora, para que uma agenda? Alguém me perguntou se a agenda seria útil para mim? Então, por que gastar esse dinheiro comigo? Não vai me ser útil. A agenda vai parar na mão de uma criança para ficar brincando de caderno de desenho para fazer, né, desenhinho com giz de cera. Né? Alguém aqui já fez isso? Deu agenda para filho fazer rabiscar, né? Dá para secretária, para estagiário, para rabiscar alguma coisa. Enfim, né? O que eu quero dizer com isso? É só um exemplo esdrúxulo, né? Para demonstrar que você quer motivar alguém. Descubra o que esse alguém quer da vida. Descubra o que essa pessoa gosta. Ah, mas ela gosta de cachaça. Ela que gosta, não é você que vai beber a cachaça, é ela. Ah, mas eu acho que faz mal. Então descubra alguma coisa que faça bem e que ela goste. Ela gosta de pirão de cabeça de porco. Meu Deus, isso é forte. Se você não está acostumado com isso, se você acha que buchada é forte, vai comer pirão de cabeça de porco para você ver. É forte pra caramba. Eu não vou dar um negócio desse porque o cara não vai aguentar. Mas o cara gosta. Dá isso para ele. Tá clara a ideia? Ótimo. Enfim, se você tem pessoas a serem motivadas, motive pelo que a pessoa deseja, não pelo que você acha que é interessante. Eu tenho um funcionário que é o Cícero. É um barato ele. Porque ele gosta de música. E eu motivo ele com as comissões dos agendamentos de palestras e treinamentos, falando para ele alguma coisa do tipo, Cícero, olha a comissão, Cícero, olha o dinheiro que você vai receber. Eu não! Eu quero saber quanto custa o prato da bateria que ele comprou, que não tem prato, sabe? Prato, aquele tss, tss, né? Só tem a bateria. Ele comprou a bateria, os tambores, falta o prato. Eu quero saber quanto custa o prato. Ah, o prato custa tanto. Olha, é muito parecido com o valor da comissão. Vou comprar o prato para ele? Claro que não. Trabalho meu, esse é o trabalho dele, deixa ele ter esse prazer. Mas eu viro para ele e falo assim, olha o teu prato saindo aqui nesse negócio, né? Olha a tua gaita saindo nesse negócio. Olha o novo trompete saindo aqui nesse negócio. É só fechar esse que vai ter um novo trompete aí. Porque é o discurso que ele gosta. Trompete, o que eu vou fazer com trompete? Eu vou dar o dinheiro para ele comprar o trompete. Mas é o discurso que ele gosta. Tá clara a ideia? Ótimo. Ótimo, motive. Seus clientes é a mesma coisa. Motive seu cliente pelo que ele gosta. Uma vez um corretor virou para mim e falou assim, Anderson, eu fui mostrar uma casa, né? E a mulher levou, a madame levou o cachorrinho de colo. E ela soltava o cachorro passeava pela casa, voltava para ela e ela virava e falava assim, não, esse imóvel não. Energia ruim. Ó, cachorro quis colo. Aí ia para o outro imóvel, soltava o imóvel, aí o cachorro não voltava, ficava passeando. Esse imóvel é bom, energia boa, cachorro não voltou para o colo. E ele fala, pode um negócio desse? Eu falei, claro que pode, a vida não é tua, é dela. Se ela quer escolher um imóvel baseado no cachorro, o problema é dela, né? Espalha biscoitinho pelo imóvel, pronto.
A parte do biscoitinho é piada, pelo amor. Mas então, né, enfim, converse sobre cachorro, sei lá, descubra, mostre casa que a energia é boa do cachorro, né? Casa em que na rua tenha cachorro, porque pelo menos o cachorro vai se ambientar, vai ver amigos, né? Ah, que beleza, gostei da vizinhança. Sei lá, enfim, mas vai na onda do outro. Tá clara a ideia? Sim? Ótimo. Momento registrado, olha aqui como era antes. Esse aqui é o baiano, esse sem camisa. Ô, figurinha. Enfim, né? Olha como é que era, concretão, né? Nem concreto, né? Tá, enfim, olha como é que ficou. Ficou bonito, pintadinho, torto pra caramba, mas pintadinho. A parede ficou assim, rebocada, né? Mas funcionou, maravilha. Olha só, recomeço, vamos lá. Ele conseguiu 5 máquinas, botou 5 máquinas nessa loja para vender. Chegou um fulano para ele e falou, quero 4. Vou comprar 4 máquinas. Ele, ei, que beleza, olha, 80% do meu estoque sendo vendido numa única vez. Ei, que maravilha. Este cara deu um cheque para ele. Ele, nossa, cheque, uau. Olha, máquinas, cheque, tô ficando bacana. Aí ele foi no banco com um amigo. Ele levou um amigo porque ele não entendia nada, ele não conseguiu nem ler o cheque. O amigo leu o cheque para ver se estava direito. Beleza, chegaram no banco, o cheque era roubado. Se o amigo não tivesse lá para explicar a situação, ele estava preso. Busque informações, saiba o que você está fazendo. Vamos lá. Inchar não é crescer. Mas aí depois ele conseguiu superar essa situação e começou a crescer. Ele achou que era crescer e hoje ele sabe que é inchar. Ele começou a contratar gente, contratou secretária, né? Começou a melhorar, né? Enfim. E aí o que ele fez? Começou a tirar dinheiro da empresa, que estava dando dinheiro, ao invés de reinvestir na empresa para que a empresa tivesse solidez, sobrevivência, sustentabilidade, crescimento, para que com o lucro ele tivesse dinheiro e conforto. Não, ele começou a tirar dinheiro da empresa. E aí o que ele fez? Comprou uma picape zero, esperou até um mês para a picape chegar. Que maravilha, lindo, maravilhoso. Estava andando por aí, dando uma de bacana com a picape, e o que fizeram? Sequestro, roleta russa na cabeça dele. Você sabe o que é roleta russa? Roleta russa, para quem não sabe, é quando você pega o revólver, aquele revólver que tem o tambor, tem a roleta, não o de pente, o de roleta, né? E aí você coloca uma bala, um projétil. Gira a roleta, aponta na cabeça da pessoa e tec. Desculpa, Avedias, peguei você de... Não, vou pegar outra, né? Aponta na cabeça da pessoa e faz tec. Se a pessoa, se fizer só tec e a bala não saiu, é porque a bala não entrou, né, no pente, enfim, a bala não saiu, então o cara está vivo. Fizeram roleta russa 4 ou 5 vezes, não me recordo, com ele. A bala girava, tec. Não. Isso, agulha, não é o pente, na agulha. Aí girava o tambor, tec. Girava o tambor de novo, tec. Girava o tambor de novo, tec. Nessa hora ele já nem sabia mais o que era vida, muito menos o que era cueca. Né? Bom, conclusão, soltaram ele no meio do matagal e falaram, corre, e atiraram pela última vez. Esse tiro saiu para cima. Não pegou ele. Aí ele falou, Deus me ama, de algum jeito esse cara me ama. Enfim, bom, conclusão, esteja preparado para problemas. Eles vão acontecer. Eu não estou falando para você atraí-los, mas entenda, alguma coisa de problema pode acontecer. Se você não estiver preparado para o problema e ele acontecer, você está na roça. Se você estiver preparado para o problema e ele não acontecer, está ótimo. Está clara a ideia? Ótimo. E se estiver preparado para ele acontecer, está ótimo. Sabe qual foi o problema? Ele achava que ele era amigo de todo mundo, ele não sabia ler nem escrever, ele não fez seguro, porque ele achava que nada ia acontecer com ele, porque todo mundo gosta dele. Ele tinha uma picape zero, era todo o dinheiro que ele conseguiu tirar da empresa. Ele não tinha seguro. Quase perdeu a vida e perdeu tudo de novo. Muito bem. Mas ele tem uma frase, sozinho você pode ir até mais rápido, porque você sabe fazer alguma coisa, mas juntos vamos mais longe. Então ele começou a buscar mais apoio, mais ajuda. E aí foi quando ele foi nessa instituição, que é o Sebrae, tá? E aí, como ele diz, o Emerson, uma figura que ele lembra até hoje, entregou o formulário. Aquilo que ele não conseguiu falar no vídeo é o formulário. Ele, para preencher lá o cabeçalho? Não, é o formulário. Você vê que ele tem dificuldade até hoje. Enfim, o formulário. Tá? Aí deu o formulário para ele, uma caneta para que ele preenchesse. E ele diz até hoje, isso foi pior que dar um tapa na minha cara. Porque se desse tapa na cara, no dia seguinte já não estava mais doendo. Mas eu não sei ler, eu não sei escrever. O Emerson falou, você consegue copiar? Pega o documento e copia este desenho, que era o nome dele, aqui. Porque tinha um monte de gente para atender, ele não poderia gastar o tempo para preencher o formulário para o baiano.
Para o Gerson, no caso. Maravilha. Preencheu o formulário e aí ele fez o primeiro curso da vida dele sem saber ler nem escrever. Sentou no fundo da sala e prestou atenção feito coruja. Reproduziu tudo que a professora, a facilitadora na época, enfim, falou para ele fazer. Sem questionar, ele identificou então os fatos, né? Não tinha nem conteúdo para questionar e reproduziu, experimentou. Muitas coisas foram boas, muitas coisas não deram certo, mas ele experimentou tudo e ganhou o prêmio como melhor aluno, obviamente, porque ele experimentou tudo. E a empresa começou a melhorar. Foi convidado para fazer outro curso, fez outro curso, foi convidado a fazer outro curso, fez outro curso, tomou vergonha na cara, contratou uma professora porque ele achava que se ele fosse na escola, ele poderia atrapalhar o rendimento dos outros alunos. Então, ele contratou uma professora para ir até a casa dele, para então ensinar ele a ler. Isso faz uns 4 anos só. Faz uns 4 anos que ele fez isso. Já está com mais de 40 anos ele. Tá? Enfim, então há pouco tempo ele começou a ler. Há pouquíssimo tempo. Tá? Mas ele venceu as limitações. Ele fez um monte de curso. O que a gente aprende com isso? A pergunta é, onde você pode buscar mais informações? Você quer empreender alguma coisa? Não importa o que seja. Nem que seja um churrasco entre os amigos. Nem que seja montar uma imobiliária. Nem que seja fazer uma captação. Nem que seja publicar o anúncio do teu imóvel num Facebook, né? Estava me perguntando, nem que seja fazer um vídeo, não sei o que você quer empreender, se é simples ou se é complexo, mas pelo amor de Deus, alguém já fez isso. Busca esse alguém e aprende. Né? Ou seja, onde você pode buscar mais informações? Né? Em livros, em pessoas, em vídeos, aonde deve ter algum lugar? Né? Onde você pode aprender mais? Quais as instituições podem te ajudar? Eu tenho tido o prazer de circular o estado de São Paulo ministrando palestras para corretores pelo Cresce. Né? Enfim, já fiz isso várias vezes, né, Renzo? Já deu, eu contei, pelo menos a última contagem que eu fiz daqueles certificados, né, que eu recebo, já deu mais de 200. Né? Então, eu tive a fantástica possibilidade de conhecer vários corretores. Muitos são corretores. Há anos, vão para a palestra e viram para mim e falam assim, mas veja só, né? A gente paga uma grana, né, de anuidade do Cresce, e até aí eu posso entender, é uma grana mesmo, ok, né? Enfim, pago uma grana. Se uma grana é muito ou é pouco, é uma grana, né? É uma grana. Enfim, pago uma grana para ter o quê, né? Para ter nada. E eu falo, meu amigo, nada? Você, por um acaso, já entrou no site do Cresce? Eu não estou fazendo aqui apologia ao Cresce, mas, pelo amor de Deus, eu nem corretor sou e aproveito as palestras da TV Cresce. Tem milhares de palestras lá na TV Cresce. Eu, que nem sou corretor, eu assisto algumas palestras de assuntos que me interessam. Às vezes eu não tenho a possibilidade de estar aqui, porque já me foi permitido e convidado que eu viesse, apesar de não ser corretor, mas pela ajuda que a gente está, pelo, enfim, relacionamento. Mas eu não tenho condições, aí eu assisto pela TV Cresce. E tem corretor que nem isso faz. Quer saber mais? Você pode pedir, você pode ligar para o Cresce. Você que está aí na internet, tem gente na internet? O cara está me vendo nessa câmera? Ok, você que está aí na internet, que não consegue vir para cá, você está em outro estado, você pode ligar para o Cresce, pedir esse vídeo em alta resolução, o DVD vai ser feito e vai ser enviado para o teu endereço. Qual é o custo disso? Nada. Nada, zero. Pede por e-mail até. Eu recebo inúmeros e-mails de venda de DVDs, venda de palestras em DVDs. Normalmente, estas palestras, cada uma dessas palestras que você compraria em DVD custa em torno de, as mais baratas, 60, 70, 80 reais, as mais caras, 500, um DVD. Se você pedir 5, 6 DVDs desses por ano, você já pagou a tua anuidade. Né? Tem gente que sequer leu a lei, né? A lei lá, qual é? 6.530, isso. Tem gente que nem leu essa lei 6.530, trabalha já há 5, 6, 10 anos como corretor imóvel e não sabe nem qual é o número da lei. Como é que você pode fazer alguma coisa se você não sabe nem a regra do que você está fazendo? Né? Enfim, busque informações. Como é que você pode reclamar que o teu negócio não está dando certo no mercado imobiliário se você não sabe nem a lei que te preza? Né? Parabéns para aquelas pessoas que estão publicando no Facebook, LinkedIn, Twitter e tudo mais, né? As suas ações que têm feito na justiça para buscar as comissões de negócios que elas intermediaram, mas que o proprietário espertinho dispensou o corretor e tentou fechar direto. Ele tem o direito de fechar direto? Tem, desde que ele não tenha o intermédio do corretor.
né? Se teve intermédio do corretor, pelo amor de Deus, artigo 725 do Código Civil, capítulo 13. Eu que não sou corretor sei disso. Está lá, das corretagens. Artigo 727, desculpa, 725 diz que você tem o direito do valor da correção, artigo 727 diz que... 727 ou 729, agora não lembro. Capítulo 13. 720 qualquer coisa, tá? Vê lá. Se você teve a intermediação, né, num trâmite, na corretagem, e foi dispensado, e depois alguém fechou com essa pessoa que você apresentou, é teu direito à corretagem. Em tabela. Tabela de preço, não tem negociação. Tabela de preço. Enfim, mais uma vez, quais as instituições podem te ajudar? Tem problema? Tem aqui Jucom, ninguém usa. Quer dizer, muita gente usa, mas pouca gente... eu estou com um problema, não sei o que fazer. Vai no Jucom. Né? Junta de conciliação, está aqui para usar. Né? Usa a instituição a teu favor. Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo. Eu quero empreender, mas eu não consigo. Está sozinho. Tá? Então, como o baiano gosta de falar, o baiano gosta de falar essa frase. Sofre quem quer, porque tem várias instituições para ajudar a gente. Várias. Né? O trabalho dele não tem nenhum conselho regulamentando. Né? Ele foi buscar a Sebrae, associação comercial, coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Sucesso atrás sucesso. Ele foi convidado para ser diretor da Associação Comercial e Empresarial em Guarulhos, já está na segunda gestão de diretoria dele. Hoje ele tem 4 empresas, no vídeo apareceu apenas 3, mas no Rio de Janeiro ele tem uma distribuidora de bebidas. No Rio de Janeiro, tá? Ele tem uma distribuidora de bebidas. Tá? Oi? O baiano. Aqui está dizendo eu, é as palavras do baiano. Tá? Oi? É o Lula. O baiano, é que está escrito aqui, fui, é o baiano, é a palavra do baiano que está aqui na tela. Tá? Ele diz sempre, reconhecimento é importante. O que ele diz? Meus clientes, o motivo de tudo. Então ele criou todo ano ele criou um dia que é o dia do cliente. E todo ano, já há anos, ele faz isso. A ponto de este dia do cliente, lá na empresa dele, que é a Casa de Máquinas do Baiano, lá em Guarulhos, ele faz um evento em cada uma das lojas e isso passou a ser reconhecido no calendário oficial de Guarulhos. Ele criou o dia do cliente. Por quê? Porque o cliente é o motivo de tudo. Para ele. Eu não sei se é para você, eu não sei o que você está empreendendo, tá? Mas aquilo que você está empreendendo é para entregar a alguém. Este alguém é o motivo de tudo. Tá? Então compartilhe, agradeça seu sucesso, retribua algo de bom para a sociedade. Pelo amor de Deus, você vive nela. A sociedade que se lixa, eu quero o meu bem. Você vive aonde? Na sociedade. Se a sociedade não estiver bem, cadê teu cliente? Retribua para o cliente. Faz sentido isso ou não? Sim? Ótimo. Tem corretor aqui que nem aperta a mão do comprador. Não aqui, estou dizendo aqui, né? Tem corretor por aí que nem aperta a mão do comprador. O comprador fez uma compra, comprou um imóvel lá, 500 pau, o corretor vira as costas, deixa o gerente falar. O corretor nem volta na sala e fala, parabéns, tomara que você seja muito feliz nesse imóvel. Nem isso faz. Né? Enfim, quanto mais o que ele faz, o dia do cliente, esse é o baiano, dia do cliente, ele chama a gente para cantar, ele não cobra nada, ele faz sorteio de máquina, ele faz estouro de bexiga, cada bexiga tem um prêmio, a pessoa ganha dinheiro, ganha máquina, ganha linha, ganha roupa, ganha camiseta, enfim, olha a galera na frente da loja, olha dentro da loja, enfim, ele faz uma festona mesmo, é o dia do cliente, é o dia que ele fecha a loja, ele não vende um centavo, tudo é dado. Né? Enfim, para retribuir aqueles que fizeram o sucesso dele. Não importa quem te ajudou, retribua. Não importa quem está te ajudando hoje, retribua. Faz sentido isso? Ótimo. E tem um sócio bom agora, o governo. Ele está falando, ele tem um sócio bom, o governo, não entra com nada. Pois é, né? Fazer o quê? Mas enfim, o trabalho não para. Hoje, o baiano é empresário. Hoje o baiano anda de Mercedes. Hoje o baiano tem 4 empresas. Mas se você chega lá na loja, ele está de uniforme e está trabalhando. Tem muita gente por aí que empreende um pouquinho, compra o Celtinha zero, já acha que está podendo, para de trabalhar e acha que funcionário vai tocar a empresa. Funcionário é funcionário. Vai passear em Miami e gastar o dinheiro. Funcionário é funcionário, não estou menosprezando o funcionário. Mas se o funcionário pensasse como você, vamos lá, tem muito empresário que vira para mim e fala assim, queria que meu funcionário pensasse como eu. Meu amigo, se o seu funcionário pensasse como você, ele não seria seu funcionário, ele seria seu concorrente. Funcionário é funcionário, pensa como funcionário e é bom que ele pense como funcionário, porque é bom ter funcionário e não tem nada de errado disso.
Tem muito funcionário ganhando muito mais dinheiro do que o próprio dono da empresa. E qual é o problema disso? Se está na regra, as 5 pessoas que mais ganham dinheiro na IBM, que são premiadas todo ano nas convenções internacionais que são feitas nos Estados Unidos, e eu tive o prazer de participar de 4 delas, são sempre vendedores, não os acionistas. Os vendedores, porque são eles que vendem. São eles que estão lá na luta. Se o cara ganha a comissão, se ele ganhou o bônus, se bateu a meta, se ele bateu a regra, qual o problema dele ganhar dinheiro? Qual o problema dele ganhar mais dinheiro que você? Não tem problema nenhum, define a regra direito. O que eu estou querendo dizer com isso é, né, continue trabalhando, continue lá junto, né? Ah, mas eu não vou pegar na máquina. Tudo bem, não pega na máquina, fica no administrativo. Né? Ah, eu não vou sair na rua fazer captação. Tudo bem, e aí eu volto na primeira pergunta. O que você está disposto a fazer para o seu sucesso? Porque o presidente da Saint-Gobain, ele sai lá do gabinete dele, da Saint-Gobain. Saint-Gobain é a maior empresa de vitragem do Brasil, segunda maior empresa de vitragem do mundo. O presidente da Saint-Gobain no Brasil, ele sai do gabinete dele, desce até a rua, vai até o copo sujo, como a gente chama, aqueles botecos que ficam do lado da indústria. Senta no chão e toma cerveja com os peões. Né? Por isso que a pirâmide mudou, exatamente. Por que ele faz isso? Porque ele está se relacionando com quem toca a empresa. O vendedor toca a empresa? Toca. O gerente toca a empresa? Toca. Mas quem faz o vidro? Ele tem que falar com todo mundo. Com o gerente, com o diretor, ele fala em sala de reunião, né? Porque eles estão acostumados. E com o peão? É no boteco. Porque é onde o peão está confortável. Chama o peão para a mesa de reunião, ele não está confortável, ele não abre o jogo. Faz sentido isso? Ótimo, ótimo. Você está empreendendo alguma coisa? A pergunta é, você está falando com quem está te ajudando? Você está falando com o cliente? Né? A língua dele, exatamente. Tá? Nunca abandone seu negócio, nunca abandone seu projeto, nunca abandone seu empreendimento. Tá? O que nós aprendemos aqui, então, resumindo tudo? Somente reproduz o comportamento que conduz ao sucesso. Quer pegar um exemplo? Pegue um exemplo de alguém que tem sucesso. Ponto. Ah, mas fulano faz isso. Fulano tem o que você quer ter? Não. Então não copia ele. Ter em todos os sentidos. Pode ser comportamento, pode ser estilo, pode ser posse, não importa. Tá? Segundo, tenha provas e comprovações de tudo. Para que você possa, então, falar corretamente com o governo, com o cliente, com o fornecedor, com todo mundo. Tá? Terceiro, vontade é o elemento básico da persistência. Sem vontade não existe persistência. Provisionar sempre. Para poder empreender. Esteja disposto a desafios. Eles vão acontecer. E se eles não acontecem, crie-os. Para que você cresça, se mexa. Cuidado com oportunidades exageradas. Na maioria das vezes são meras tentações. Nossa, acabei de quebrar o botão. Ok. Muitos querem seu bem, outros querem seu mal. Obrigado. Muitos querem seu bem, outros querem seu mal. Entenda isso que você vai viver melhor. Tá? Motivar é igual a ter colaboração. Dar é igual a receber. Você fornece algo para a pessoa e recebe algo dela, tá? O que nós aprendemos com isso? Os problemas existem, ponto, acabou. Se você achar que eles um dia vão deixar de existir, você vai se frustrar. Eles vão existir. E que bom, né? Enfim, é tudo ótimo quando acontece tudo perfeitamente. E é tudo ótimo quando acontece um probleminha para a gente ter um temperinho, um desafio. Desde que você arregace as mangas, resolva e cresça, né? Enfim, busque informações, porque elas existem. Busque informações, elas existem aos montes por aí. Eu não sei fazer. Para e não fala essa frase 2 vezes. Busca quem sabe. Tá? Enfim, aprenda sempre. Aprenda sempre. Tem um ditado chinês muito interessante. Não se encha um copo vazio. Para você aprender, esvazie o teu copo. Se você entrar numa palestra... o que eu falei? Falei ao contrário. Não se enche um copo cheio. Esse é o ditado chinês, desculpa. Não se enche o copo cheio. Está prestando atenção, eu fiz de propósito. Obrigado. Não se enche um copo cheio. Quando você entrar num treinamento, for ler um livro, assistir uma palestra, esvazie seu copo antes. Entre sem julgamentos. Depois que você entendeu tudo, aí agora você pode julgar. Depois você pode comparar. Né? Depois você pode comparar com seus conhecimentos. Antes não. Primeiro assimila. Tá? Enfim, use as instituições e os grupos ao seu favor. Existem aos montes. Tem sindicato patronal, tem conselho regional, tem associações de classe, tem faculdade, tem o diabo no bom sentido. Tá? As várias organizações podem te ajudar. De fato, podem. De algum jeito elas podem. Aprenda a lidar com elas. Compartilhe o sucesso, retribua. Tá? Nunca abandone seu negócio, seu projeto ou seu empreendimento. Tá? Eu falei do livro, deixa eu falar rapidamente então sobre o que é esse livro. Enfim, o livro foi escrito, obviamente, por mim, porque se fosse pelo Baiano ele não saía. E aí tem muita gente que fala, Anderson, vocês colocaram aí analfabeto, o que é isso? É apologia ao analfabetismo? É isso, por isso a gente escreveu um livro.
Óbvio que não, né? Como é que eu vou fazer apologia ao analfabetismo escrevendo um livro? Virou piada, enfim. Não, não é. Mas ele é analfabeto, ou pelo menos foi até os últimos 3 anos. O que eu posso fazer? Então aqui tem a história dele. Como é que a gente criou esse livro? Olha só que interessante. Em itálico tem as palavras dele contando a história. Depois, informações relevantes a respeito de aprendizado que a gente pode ter. E depois, exercício prático. Todo o capítulo está dividido assim. Palavras dele, informações instrucionais a respeito do que aprender né, sobre isso. E eu não contei tudo, obviamente. Tá? E depois, exercício prático para que você tenha as vivências, sem precisar passar pelos perrengues. Né? Para que você possa desenvolver. Tem exercício tudo aqui. Tem até tabela, planilha para fazer e tudo mais. Enfim. Rapidamente, última tela. Segundo o Wilson, que é presidente da Associação Comercial de Guarulhos, gestão que terminou ano passado, Baiano é um daqueles brasileiros que, apesar das adversidades que enfrentou, nunca desistiu de seguir em frente. Já o Alessandro, que é do Sebrae, ele coloca: o conceito de competência está atrelado ao desenvolvimento de 3 características: conhecimento, habilidade e atitude. Baiano é um exemplo de um empreendedor que, ao longo de sua vida, conseguiu desenvolver essas características com maestria. E o propósito do livro é desenvolver essas características em você, a partir da experiência dele, a partir dos exercícios práticos, para que você, que tem no livro, para que você possa fazer isso de forma simples e instrucional. Tem as palavras simples dele, tem a parte instrucional que eu tomei a liberdade, né, de colocar. Tá? Enfim, valor do livro, R$35. R$35 é o valor do livro. Já tem página na internet? Não, eu recebi esse livro semana passada. Ele acabou de sair do forno, tá? Tá ainda quentinho da gráfica, né? A gente nem fez a página ainda da internet para vender, mas está sendo vendido por aí em alguns lugares, que a gente já pegou parceria, a R$35. Com vocês, não. Né? Como o Viana sempre pede, vamos fazer alguma coisa para o corretor, vamos melhorar, vamos acertar aqui, tudo tal, enfim. Então, oi? R$5? Exato, eu poderia tirar R$5, mas tirar só R$5 eu acho pouco, né? Pra quê? Tirar só R$5, né? A ideia do colega foi boa, tira R$5, né? Não, valeu. Tirar só R$5 não, vamos fazer o seguinte, 35 não, comigo é 25. Tá bom, vai, já porque o colega chorou, então vamos fazer alguma coisa melhor, então, tá? 25 é um livro, 2,40. 2 seria 50, né? 2,40. Olha que legal. Pô, já fala com o colega do lado e vem comprar uma única pessoa falando que vai comprar 2, tá? Enfim, seja inteligente, né? Ok, tá? 2,40, 1 é 25. Vamos lá, tá? Meus dados de contato, Anderson Bontorim, obviamente meu e-mail, Anderson terminando com M de Maria, melhor, né? De Maurício, obrigado. Master Sapiens com BR, entra no meu site, tem uma série de coisas. Se tem alguém para agradecer alguma coisa aqui, esse alguém sou eu. Estamos lá nessas redes sociais e tudo mais. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado.